Volume 13. Capítulo 85. Perfume atraidor de bestas espirituais. Diretor Flendir. Na verdade eu tenho uma solução. Porém ela é um pouco perigosa. Tang San de repente deu uma sugestão. Sua voz chamando a atenção de todos. Flendir disse de mau humor. Por que você não falou isso mais cedo? Qual é? Tang San disse. Você ainda se lembra do tesouro imortal Bela Seda Aromática que eu usei 2 dias atrás para suprimir a névoa venenosa? Como um tesouro imortal erva. Ela também pode ser considerada uma das joias mais raras da natureza. Seu eu a expor aos arredores. Apenas a sua aura deve atrair a atenção de bestas espirituais poderosas. Porém dessa forma, é impossível eu conseguir adivinhar que tipo de bestas irão aparecer. É bem possível que ela possa atrair até mesmo bestas espirituais de qualidade excessivamente alta que nós jamais teríamos a chance de vencer. Além disso, a quantidade de bestas que ela vai atrair também não será pequena. Ouvindo isso, Flendir percebeu que Tang San não havia ocultado uma solução de propósito mais cedo. Mas porque ela era realmente muito perigosa. No pior caso, eles poderiam ser totalmente aniquilados. Embora Flendir, Zhao Wuji e Liu Erlon fossem todos mestres dos espíritos acima do 70º nível, algumas bestas espirituais especialmente poderosas poderiam facilmente destruí-los. Assim como o macaco titã gigante que eles encontraram na grande floresta Estrela Dou. Uma existência aterrorizante que até um título Douluo não iria facilmente provocar. Xiao Gang. O que você acha? Flendir propôs a pergunta ao grande mestre. O grande mestre ponderou por um momento e disse. A ideia do pequeno San não é necessariamente inutilizável. Tudo depende de como nós vemos isso. Pequeno San. Você ainda consegue encontrar o lardo do Gubo? Ouvindo a pergunta do grande mestre, os olhos de Tang San imediatamente se iluminaram. A progressão dos seus pensamentos internos espelhou a do grande mestre. Assim, embora o grande mestre não tivesse revelado sua ideia, ele já a entendia. Mestre, você está querendo usar o veneno deixado por aquela velha aberração para nos proteger? O grande mestre sorriu levemente e assentiu. Agora todos ainda estavam perplexos, sem entender do que esse par de mestre e discípulos estavam falando. Com a indicação do grande mestre, Tang San explicou que por causa da floresta pôr do sol abrigar o esconderijo privado do Doulu o veneno do Gubo. O perímetro próximo à localização do poço de gelo e fogo Yin Yang era protegido pela formação venenosa de Dugubo. Aquela formação venenosa vinha das aterrorizantemente potentes habilidades venenosas de Dugubo. Mesmo uma besta espiritual de 10.000 anos não se atreveria a dar um passo além das beiradas. É claro que tal veneno não apresentava nenhum desafio para Tang San. Mesmo que Dugubo não tivesse já lhe dado o antídoto. Ele ainda poderia facilmente produzir um antídoto por si mesmo ou contar com o tesouro imortal Bela Seda Aromática para suprimir o veneno. Por expor o tesouro imortal Bela Seda Aromática do lado de fora da formação venenosa, eles poderiam atrair várias bestas espirituais e se em algum momento as bestas ficassem muito poderosas, eles poderiam recuar para dentro da proteção do veneno e não precisariam mais temer ser dominados. Quando eles quisessem partir, eles poderiam simplesmente sair da floresta pôr do sol por uma direção diferente. Agora que eles tinham métodos, todos imediatamente partiram para o poço de gelo e fogo Yin Yang sob as instruções de Tang San. O poço de gelo e fogo Yin Yang ficava localizado no centro da floresta pôr do sol. Equidistante às bordas da floresta e já que o grupo da Academia Shurek já estava dentro da floresta pôr do sol há algum tempo,
Levou menos de meio-dia para eles chegaram às bordas do perímetro da formação venenosa de Dugubo. Tang San passou 2 pílulas para cada pessoa com uma expressão séria. O veneno que a velha aberração usou para a proteção desse lugar é extremamente pérfido. Embora ele irá afetar mestres dos espíritos num grau menor do que as bestas espirituais. Se sua energia espiritual estiver abaixo do 70º nível, um único passo dentro da área protegida e vocês com certeza morrerão. Primeiro engulam uma das pílulas. Isso irá garantir a sua segurança durante um dia. Amanhã, na mesma hora, tomem a segunda pílula. Eu acredito que 2 dias deverão nos prover um tempo amplo. Terminando de dizer isso, Tang San começou os preparativos. Ele primeiro entrou no poço de gelo e fogo Yin Yang e retirou um pouco de barro fértil dos bancos onde os 2 lados do poço fluíam juntos. Depois de voltar, ele cavou um buraco do lado de fora da formação venenosa e colocou o barro dentro dele antes de cuidadosamente plantar o tesouro imortal Bela Seda Aromática no topo. O tesouro imortal Bela Sede Aromática era diferente do saudoso coração partido vermelho de Xiao Wu que jamais morria. Assim que ela deixava a desejosa bolsa dos 100 tesouros. Se ela não recebesse nutrição espiritual o suficiente, ela iria lentamente secar. Por sorte, o solo do lado do poço de gelo e fogo Yin Yang tinha energia suficiente para nutri-la. De outra forma, Tang San jamais a deixaria tocar o solo regular. Tendo terminado de temporariamente plantar o tesouro imortal Bela Seda Aromática, Tang San tirou uma pequena garrafa de jade de dentro da desejosa bolsa dos 100 tesouros. Quando ele removeu a tampa da garrafa, uma densa nuvem com um odor salgado se espalhou, imediatamente enchendo o ar. Até o perfume do tesouro imortal Bela Seda Aromática não conseguir suprimir esse terrível cheiro. Pequeno San, o que é essa coisa? Esse cheiro está me matando. Diamubai, que sempre havia amado a limpeza, imediatamente se afastou quando sentiu esse cheiro. Tang San sorriu levemente e pensou consigo mesmo. Chefe Dai, como você poderia saber que esse líquido com um cheiro insuportável foi sintetizado por mim usando mais de 10 tipos de ingredientes preciosos? Sua raridade é quase comparável à do tesouro imortal Bela Seda Aromática. Ele cuidadosamente inclinou a garrafa sobre o tesouro imortal Bela Seda Aromática, permitindo uma única gota do líquido negro cair no seu estame. Tang San então cuidadosamente fechou a garrafa de jade e a devolveu à sua desejosa bolsa dos 100 tesouros. Uma cena extraordinária se desenrolou. O estame do tesouro imortal Bela Seda Aromática começou a emitir um denso gás roxo. Seu perfume originalmente gentil imediatamente ficou mais poderoso. O cheiro da flor não ficou mais limitado à sua área de efeito. Ao invés disso, começou a rapidamente permear nos arredores e além. Até Daemubai, que havia evacuado da área previamente para escapar do fedor, pode sentir o ar perfumado com seu olfato. Tang San explicou para o grupo. O remédio que eu usei no tesouro imortal Bela Seda Aromática irá nutri-la, fazendo ela temporariamente perder seu efeito de suprimir venenos por cerca de 2 horas. Porém, dentro desse tempo, seu perfume irá rapidamente se espalhar por no mínimo 10 L sobrescrito uma. Isso deve ser mais do que o suficiente para atrair algumas bestas espirituais. Afinal, o perfume pertence a um dos excepcionalmente raros tesouros celestiais. Não deve haver nenhuma besta que não vai gostar dele. O resto do grupo não pôde evitar ficar impressionado com a aplicação da medicina de Tang San. É claro que eles atribuíam isso ao meio ano que Tang San passou estudando com Dugubo, nutrindo o tesouro imortal Bela Seda Aromática e atraindo bestas espirituais. Para Tang San isso podia ser considerado matar 2 pássaros com uma única cajadada. À medida que o perfume gentil lentamente saturava o ar, o grupo da Academia Shurek também ficou cada vez mais alerta. Os 3 com o menor poder de luta,
Oscar. O resto estava ao redor deles, cuidadosamente observando todas as direções. Tendo terminado de preparar o tesouro imortal bela seda aromática, Tang San não se juntou imediatamente aos seus amigos em inspecionar os arredores. Mas ao invés disso andou ao redor da flor a certa distância. O perfume produzido pela flor divina era muito atraente para todas as bestas espirituais, independentemente do nível de sua cultivação. Para prevenir que bestas espirituais com um nível de cultivação muito baixo viessem atrapalhar a eles e seus planos, Tang San preparou sua própria camada de proteção por veneno. Sua formação venenosa claramente não era tão forte quanto a criada por Du Gubo, mas deveria ser efetiva em filtrar as bestas espirituais. De acordo com os cálculos de Tang San, bestas espirituais que tinham menos de 2000 anos de cultivação não seriam capazes de entrar facilmente. Bestas espirituais eram diferentes de humanos. Seus sentidos eram muito mais aguçados, especialmente em relação a perigos como o veneno. O julgamento delas raramente errava. Assim que elas descobrissem que o veneno não era algo que elas pudessem resistir, elas jamais arriscariam suas vidas com a ajuda desse veneno para proteger a área. O grupo da Academia Shurek poderia poupar muita energia. Eles só precisariam escolher alvos entre as bestas espirituais com cultivação suficiente. O palco havia sido montado. Tudo o que restava era reforçar a formação deles e esperar. Embora esse método de caçada pudesse facilmente atrair bestas espirituais mais poderosas, ele era igualmente perigoso. Quer as bestas espirituais que viessem fossem muito fracas ou muito fortes, nenhuma iria satisfazer o que Tang San e os outros precisavam. Como resultado, não importava como você visse isso, a sorte era um fator importante. O efeito de atração do tesouro imortal bela seda aromática foi ainda maior do que Tang San havia previsto. Assim que eles terminaram de ajeitar as coisas, o tempo de menos de um como de chá já havia passado quando a primeira besta espiritual apareceu. Um grave rugido estrondoso e uma leve odor os alcançou. As árvores à esquerda deles começaram a balançar, como se fossem empurradas por um vendaval. Nuvens seguem o dragão e o vento segue o tigre. Deve ser uma besta espiritual da família dos tigres. Todos tenham cuidado. O grande mestre calmamente deduziu. Assim que o grande mestre terminou de falar, um belo e ainda assim feroz tigre pulou do meio das moitas. O tigre estava coberto da cabeça aos pés por um pelo negro muito escuro. A única exceção era o caractere de rei em sua testa na cor branca. O comprimento de seu corpo passava dos 3 metros e ele tinha 1,5 metros de altura até os ombros. Embora ele fosse muito grande, ele era, sem dúvidas, muito ágil. Mesmo antes de todos verem claramente a besta, ela já havia pulado na direção deles. Seus movimentos como um rastro de sombras e seu alvo era precisamente o tesouro imortal bela seda aromática sendo protegido atrás de todos. Comecem o combate! Tang San rugiu e sem poupar poder espiritual, ergueu seu braço, liberando a teia de aranha restringidora. Devido ao aumento do seu poder espiritual, seu limite agora havia aumentado para 4 teias de aranha restringidoras. Pela aparência das bestas espirituais era possível ver que geralmente aquelas com menos de 10.000 anos de cultivação iriam aumentar de tamanho quanto mais cultivassem. Mas aquelas que ultrapassavam os 10.000 anos iriam, ao invés disso, começar a diminuir de tamanho quanto mais poderosas elas ficassem. É claro que havia algumas exceções,
mas exceto por algumas bestas espirituais que eram especialmente poderosas ou fracas. A maioria iria seguir esse caminho de desenvolvimento. O tigre negro diante deles podia facilmente ser identificado como um que havia cultivado entre 3.000 e 5.000 anos. Perfeitamente adequado. Tang San sem hesitação decidiu lutar ao invés de fugir. A luz verde se expandiu num flash. Às vezes ter uma velocidade muito rápida nem sempre era bom. Esse foi o caso para essa besta espiritual tigre fantasma que tinha apenas o tesouro imortal bela seda aromática em seus olhos. A velocidade assustadora do tigre fantasma e maestria de combate eram bem conhecidos. Podia-se dizer que eles estavam entre as mais poderosas bestas espirituais. Ele também era incrivelmente agressivo e não iria hesitar em lutar contra qualquer um que se atrevesse a invadir seu território até a morte. Por causa de sua velocidade incomparável. Até outras bestas espirituais que haviam alcançado uma idade similar de cultivação geralmente não iriam buscar uma luta contra ele. Vendo Tang San lançando a teia de aranha restringidora no tigre fantasma, seu corpo piscou estranhamente e o tigre fantasma de repente virou 3. Aquele na teia de aranha restringidora desapareceu como uma miragem. Enquanto os outros dois avançaram ainda mais rápido. A habilidade inata do tigre fantasma. Doppelganger de sombras. Daemobai rugiu gravemente. 4 anéis de espírito simultaneamente brilhando em cima. Quando o tigre fantasma apareceu, seu corpo já havia rapidamente aumentado e agora, vendo o tigre fantasma avançar, ele foi de encontrá-lo de frente sem a menor hesitação. Um par de patas de tigre golpeou a frente de sua boca, uma luz branca foi expelida, já liberando a onda de luz do tigre branco. O aumento de poder espiritual incrementava substancialmente o poder das habilidades espirituais e o objetivo de Daemobai também era apenas bloquear o avanço do tigre fantasma. Num flash de luz branca, outro tigre fantasma desapareceu. Sem dúvida o alvo de Daemobai também era uma sombra. Maonjun e Xiao Wu avançaram simultaneamente, preparando um ataque cooperativo no verdadeiro corpo do tigre fantasma. O enorme corpo dele brilhou com luz negra, mais uma vez se separando em 2 silhuetas. Agora ele já estava na frente deles. As 3 formas simultaneamente avançando no tesouro imortal bela seda aromática de ângulos diferentes. Com a lição anterior em mente. Agora ninguém sabia realmente qual era afinal o verdadeiro tigre fantasma. Nesse momento, uma luz roxa dourada cintilou nos olhos de Tang San. Seu olhar passando e já gritando. O da esquerda é o real. Cuidado, Zukin. Com o olhar do olho do demônio púrpuro. Não havia nenhum lugar onde o tigre fantasma pudesse se esconder. Embora os olhos de Tang San ainda não pudessem ser chamados de olhos perfurantes. Após chegar no nível semente de mostarda, seus olhos podiam até distinguir as diferenças dos atributos de energia e ele naturalmente conseguia diferenciar as flutuações da aura ao redor dos 3 tigres fantasmas. Agora, a única confrontando o verdadeiro corpo era Juzukin e atrás de suas costas estavam Ning Hongron e Oscar. Esse tigre fantasma sem dúvidas era esperto, escolhendo atacar pela direção mais fraca. Flendir, Liu Erlon e Zhao Wuji estavam todos já esperando pela ação, com suas forças reservadas. Se os 7 demônios da Shurek fossem incapazes de aguentar o ataque desse tigre fantasma, eles iriam agir imediatamente. Os 7 demônios da Shurek já cooperavam há tanto tempo que o entendimento tácito entre eles já havia muito alcançando certo limite. Vendo Juzukin em perigo, a luz roxa dourada nos olhos de Tang San de repente se intensificou. Todos viram uma luz ofuscante passar. O tigre fantasma sibilou agudamente seu momento à frente imediatamente desacelerou um pouco e os outros 2 até mesmo desapareceram como fumaça.
Juzuki entendia claramente que não havia espaço para se esquivar atrás dela e avançou ao invés de recuar, indo encontrar o avanço do tigre fantasma. Também foi nesse instante que 3 correntes quentes entraram em seu corpo por trás. A agilidade assim como o poder espiritual simultaneamente melhorando substancialmente, imediatamente permitindo que sua condição ultrapassasse seu máximo. A rápida estocada infernal liberada. O corpo delicado de Juzuki indiretamente atingiu o tigre fantasma. As lâminas afiadas nas pontas de seus dedos impiedosamente passando rapidamente sobre a garganta do tigre fantasma, deixando para trás vários cortes profundos. A dor despertou o tigre fantasma do ataque mental de Tang San e com um mugido feroz, luz negra foi expelida de seu corpo inteiro e ele se distorceu, inconcebivelmente se movendo para o lado, para desviar das 100 garras infernais de Juzuki que deram seguimento ao ataque. Porém esse breve momento de obstrução já havia sido suficiente. A alta figura de Daimubai já havia avançado pelo lado. As listras de tigre sobre toda sua dominadora forma haviam todas se tornado douradas e rosnando. Luz dourada irrompeu, com seu corpo como o centro. Incontáveis esferas de luz douradas do tamanho de punhos miraram um tigre fantasma, se reunindo na direção dele. Era precisamente a 4ª habilidade espiritual que Daimubai havia obtido há não muito tempo. A chuva de meteoros do tigre branco. Em termos de explosão de poder de ataque, talvez essa 4ª habilidade espiritual de Daimubai não pudesse se comparar ao golpe do céu da fênix sibilante do gordo. Mas sua grande característica era que ela podia mirar no oponente. Assim que o alvo fosse localizado, todos os meteoros do tigre branco formados por poder espiritual iriam avançar como uma saraivada concentrada. Todo o poder de ataque poderia ser concentrado em um oponente e eles também podiam se dispersar e atacar múltiplos oponentes. O poder de ataque contido em cada bola era igual a 1/10 do poder espiritual de Daimubai. O que mostrava o quão poderoso era o potencial de crescimento que esse anel de espírito lhe dera. Ele podia lançar mais de 100 meteoros. Se o tigre fantasma não tivesse sofrido o ataque mental de Tang San, ele ainda poderia ter usado sua habilidade de doppelganger para desviar o máximo possível do ataque de Daimubai. Mas agora sua mente estava ferida pelo olho do demônio púrpuro e ele estava temporariamente incapaz de usar completamente o doppelganger. Impotentemente ele só pôde rigidamente resistir ao ataque de Daimubai com seu próprio corpo. Luz negra brilhou e se transformou em uma cobertura de luz negra que envolveu o tigre fantasma. Cada meteoro do tigre branco que a bombardeava iria irromper numa alta explosão e as explosões concentradas ecoaram continuamente. Anéis após anéis de faíscas douradas irrompendo sobre aquela luz negra. O tigre fantasma encolheu seu corpo o máximo possível, fazendo a área que sofria o ataque diminuir para aumentar sua defesa. A cooperação dos 7 demônios da Shurek estava tão implícita que a mão de Nidhoggon suportou o pagode de porcelana dos 9 tesouros já liberando suas 3 habilidades espirituais nas 5 pessoas responsáveis pelo ataque, além da amplificação de força e velocidade. Sua 3ª habilidade espiritual, também uma habilidade de espírito de 1000 anos, diretamente amplificava o poder espiritual. Em outras palavras, atualmente o poder espiritual efetivo de Tang San e dos outros era de 140% do normal. O efeito do pagode de porcelana dos 7 tesouros como o melhor espírito de suporte ficava cada vez mais claro à medida que a força de Nidhoggon aumentava. É claro que como resultado dos efeitos das habilidades espirituais aumentarem, o consumo do próprio poder espiritual de Nidhoggon era sem dúvidas imenso, amplificando 3 aspectos simultaneamente. Embora ela já possuísse poder espiritual no 40º nível,
Ela podia no máximo perseverar por 10 minutos. Explosões intensas fizeram o solo tremer. O tigre fantasma era como um lobo furioso num pequeno barco, constantemente abalado pelos choques. Mas ele era de fato poderoso. Sob esse tipo de ataque ele ainda não havia colapsado. Quando a chuva de meteoros do tigre branco finalmente acabou. No instante em que todas as explosões acabaram, de repente o corpo encolhido do tigre fantasma instantaneamente se esticou. Logo seguido por um imenso flash de luz negra e sombras irrompendo de seu corpo, indo direto para Juzukin. Aquela luz negra e sombras de repente se condensaram no meio do ar em formas idênticas ao tigre fantasma, com o mesmo tamanho. Aterrorizantes flutuações de energia fizeram o ar emitir agudos silvos de estourar os tímpanos, como se fosse cortado por aquela luz negra. Os 5 demônios da Shurek responsáveis por atacar agora cercaram um tigre fantasma. Mas seus movimentos eram realmente muito rápidos e ninguém esperava que logo após ter aguentado o bombardeio da chuva de meteoros do tigre branco e com sangue escorrendo de seu nariz e boca, ele ainda poderia tão rapidamente fazer um ataque com tudo. Não houve nem mesmo tempo suficiente para Tang-san liberar a grama azul prateada para salvar Juzukin. Um ataque com tudo de uma besta espiritual com mais de 3.000 anos era assustador. A capacidade de ataque do tigre fantasma não era nem um pouco menor do que a da Rainha Rosa. A razão pela qual ele escolheu atacar Juzukin era porque atrás dela era o caminho mais rápido para o tesouro imortal Bela Seda Aromática. Contanto que ele pudesse escapar dessa situação, ele não poderia apenas pegar o tesouro imortal Bela Seda Aromática, mas também poderia virar e fugir. Infelizmente, esse tigre fantasma subestimou a força e resolução de Juzukin. Enfrentando esse ataque de luz negra e sombras, Juzukin não desviou ou escapou. Seu terceiro anel de espírito brilhou com luz roxa. Ambas as mãos como raios se dobrando sobre sua cabeça. As lâminas das garras dos 5 dedos em cada mão se fundindo com uma velocidade impressionante, se tornando uma longa e afiada lâmina de um chi. Luz negra também foi expelida por Juzukin e seu corpo inteiro pareceu se tornar uma parte daquela lâmina afiada. Balançando ambas as mãos para baixo para encontrar a luz negra liberada pelo tigre fantasma. Essa era a habilidade do Anel de Espírito de 1000 anos que Juzukin obteve após alcançar o 30º nível, Decapitação Infernal. Sons igualmente de estourar os tímpanos ressoaram em ambos os lados da decapitação infernal. O ar se distorceu como água agitada, claramente sendo partido. A lâmina de luz negra apenas condensou em uma linha reta e assim que ela atingiu, ela pesadamente bombardeou a sombra transformada do tigre fantasma. Com a assistência do pagode de porcelana dos 9 tesouros de Ming Hongron, esse ataque podia ser considerado o atual mais poderoso ataque de Juzukin. Não houve o barulho de uma colisão. Apenas um som de trituração que fez os dentes rangerem. No ar a sombra do tigre fantasma parou diante daquele ataque decapitação infernal e no instante em que a decapitação infernal a atingiu, ela foi cortada ao meio. Mas essa era afinal apenas uma terceira habilidade espiritual. Enquanto esse ataque de sombras podia ser considerado o ataque mais forte do tigre fantasma, seu corpo já vindo atacar logo atrás. O poder da decapitação infernal no final ainda estava longe de poder conter a energia superior do tigre fantasma. Talvez fosse porque ele havia sido parado. Mas após aquela sombra negra parar, ele imediatamente usou uma velocidade ainda maior para atacar Juzukin. E nesse momento logo após Juzukin ter acabado de liberar seu ataque com força total, ela estava na perigosa juntura quando a nova força ainda não havia sido criada. Uma massiva silhueta como um escudo se moveu à frente de Juzukin e sem nenhuma fanfarra bateu de frente com uma palma de tigre branca. Com um alto bang,
Aquela massiva silhueta balançou uma vez, mas ainda não concordou em recuar um único passo. Era precisamente o tigre branco de olhos cruéis Daimubai. Embora a decapitação infernal de Juzukin não pudesse cortar completamente o ataque do tigre fantasma, ela ainda pôde ganhar tempo. No instante em que descobriu o perigo, Daimubai correu na direção dela. Usando seu tirânico poder espiritual para protegê-la do resto do ataque. Apesar dos filetes de sangue escorrendo dos cantos de sua boca, Daimubai imediatamente revelou seu lado dominante. Enfrentando o avanço do tigre fantasma, condensando o poder espiritual, ele liberou a barreira corporal do tigre branco, rigidamente bloqueando o avanço do tigre fantasma. O tigre branco colidiu com o tigre fantasma. Um grunhido abafado e um silvo agudo ecoaram praticamente simultaneamente. Daimubai cambaleou para trás antes de se virar. Mas o tigre branco também foi jogado no ar por ele. Uma magra figura silenciosamente apareceu atrás do tigre fantasma. Uma par de finas e perfeitamente retas coxas quietamente se enrolaram ao redor de seu pescoço. Arco de cintura ativado. Xiao Wu completou um gracioso mortal para trás no ar e com a poderosa força do arco de cintura o corpo de mais de 3 metros de comprimento do tigre fantasma foi jogado diretamente para cima e golpeou pesadamente o chão de volta. Houve um forte estrondo. Num piscar de olhos o tigre fantasma ficou atordoado. Um piscar de luz vermelha. O corpo roliço de Maonjun já estava há muito tempo esperando onde o tigre fantasma caiu e no instante que as longas pernas de Xiao o soltaram, seu punho direito também precisamente atingiu o chão. Ele e o tigre fantasma foram completamente envolvidos pelo ar distorcido. Um ressonante grito de fênix mais uma vez ecoou na floresta pôr do sol e junto com um imenso pássaro de chamas acendendo. O grande tigre fantasma nem mesmo conseguiu gemer. De Juzukin parando o tigre fantasma com a decapitação infernal ao bloqueio tirânico de Daimubai de frente e o jogando no ar. A habilidade suave de Xiao Wu no ar se ligando à restrição da mão direita de Maonjun com o golpe do céu da fênix sibilante. Tudo isso fluiu suavemente como água corrente nuvem se movendo. Hong! O corpo do tigre fantasma coberto por chamas caiu pesadamente no chão. Mesmo que ele quisesse se arrastar, ele não teria sucesso. As quentes chamas vermelhas da fênix estavam constantemente erodindo seu corpo, sucessivamente aguentando a chuva de meteoros do tigre branco de Daimubai e o golpe do céu da fênix sibilante de Maonjun. Mesmo que esse tigre fantasma fosse várias vezes mais forte do que a Rainha Rosa, no final ele ainda sofreu feridas fatais. Zukin! Termine isso! A voz calma de Tang San prontamente ecoou. Zukin se moveu ao redor de Daimubai, se transformando numa série de sombras incompletas e no instante em que o tigre fantasma inspirou pela última vez, ela contou com sua rápida estocada infernal para fazer um último ataque. As garras da sua mão direita perfurando o olho esquerdo do tigre fantasma para alcançar seu cérebro, terminando sua vida. Maonjun abriu sua boca e inalou, recolhendo as chamas da fênix no corpo do tigre fantasma e poluindo o braço de Juzukin, colocando um fim satisfatório na cena de morte perfeita dessa vez. Mas nesse momento, a voz um pouco impaciente do grande mestre de repente os alcançou. Pequeno San, guarde logo seu tesouro imortal bela seda aromática. Agora que os 7 demônios da Shurek prestaram atenção, ao lado deles eles haviam lidado com o tigre fantasma. Mas do outro lado, Zhao Wuji, Flender e Liu Erlon já estavam todos lutando. Eles não sabiam quando, mas durante a luta 7 selvagens bestas espirituais diferentes haviam aparecido.
no processo de cercar o trio de Flendir. Se não fosse pela enorme força do trio, se apenas uma tivesse passado por eles, não teria sido fácil para os 7 demônios da Shurek lidar com isso. Originalmente, quando o tigre fantasma apareceu e atraiu os ataques dos 7 demônios da Shurek, uma após outra, 7 bestas espirituais chegaram. Os 7 conseguiam lidar com uma besta espiritual de cerca de 5.000 anos. Mas se houvesse outra, eles poderiam sofrer baixas. Flendir, Liu Erlon e Zalvuji imediatamente foram encontrá-las, os ajudando a bloquear os ataques das bestas espirituais que chegaram mais tarde. Depois disso, a quantidade de bestas espirituais começou a aumentar, uma mais poderosa do que a outra. E se continuasse assim, talvez até mesmo eles seriam incapazes de resistir. Portanto, o grande mestre fez Tang San rapidamente guardar o alvo dessas bestas espirituais. Com apenas um olhar, Tang San já havia entendido as circunstâncias da batalha e sem a menor hesitação disse para Dai Mubai: Mubai, você leva o corpo do tigre fantasma e Azukin para dentro da formação venenosa primeiro. Deixa-la absorver o anel de espírito. O resto de vocês me sigam. Dai Mubai pareceu distraído por um momento, mas apenas hesitou levemente. Ele naturalmente tinha confiança em Tang San e apenas sorriu ironicamente por dentro. A personalidade de Juzukin não era muito boa para começar e absorvesse essa besta espiritual do tipo tigre. Como ela poderia não se tornar ainda mais parecida com uma tigresa? Porém, seu espírito também do tipo felino e esse tigre fantasma se sobressaía em velocidade. Aparentemente ele também era adequado. Junto com Dai Mubai e Juzukin primeiro entrando na formação venenosa, Tang San pegou uma variedade das salsichas do Oscar e as distribuiu. Depois de cada um deles comer primeiro uma salsicha de recuperação, eles imediatamente se juntaram ao trio de Flendir. Força! Isso era força! Vendo o trio de Flendir lutar, os 7 demônios da Shurek não puderam evitar suspirar internamente de admiração. Flendir, Liu Erlon e Zalvuji eram todos sábios espirituais acima do 70º nível. Agora os 3 não estavam realmente se coordenando, apenas lutando suas próprias batalhas, mas resistiam aos ataques daquelas 7 bestas espirituais sem lhes permitir dar um passo além da linha. A razão pela qual eles não estavam cooperando não era porque eles não queriam, mas sim porque eles não podiam. O poder das habilidades espirituais do trio era muito grande e se eles cooperassem um com o outro eles iriam ao contrário causar perturbações, os deixando incapazes de exibir toda a sua força. Nesse momento Ninghongron mostrou o efeito do espírito pagode de porcelana dos 9 tesouros que ela havia herdado. Quando o tigre fantasma foi derrotado, ela já havia parado de ajudar Tang San e os outros. Agora os 3 anéis de luz do pagode de porcelana dos 7 tesouros brilharam de novo, se tornando 3 linhas de luz que simultaneamente verteram sobre o trio de Flendir. Quanto mais poderoso fosse o mestre dos espíritos, maior seria o efeito do suporte do pagode de porcelana dos 9 tesouros. Isso era algo que todos os 7 demônios da Shurek sabiam. Por causa do suporte aumentar pela porcentagem, quanto mais alto o valor de base, mais poderoso seria o efeito de aprimoramento. Mas quando realmente usado em combate, aquele aterrorizante efeito de reverter os céus e a terra ainda chocava Tang San e os outros. A luz ao redor do trio de Flendir simultaneamente bruscamente aumentou e as 7 bestas espirituais que antes estavam os atacando constantemente foram forçados a recuar praticamente simultaneamente. Infelizmente, o suporte de Ninghongron também só podia continuar por pouco tempo. Essa ainda era a primeira vez que ela dava suporte a mestres dos espíritos com um poder espiritual tão maior do que o dela.
Essa sensação era tão diferente quanto preto e branco comparado a dar suporte aos 7 demônios da Shurek. Em apenas alguns segundos ela já conseguia sentir seu poder espiritual sendo drenado. Seu corpo inteiro indescritivelmente indisposto. Recuem para dentro da formação venenosa. Flender gritou. Ele não tinha escolha a não ser fazer essa decisão. Porque ele viu mais de 10 bestas espirituais avançando de dentro da floresta, mirando onde eles estavam. O perfume do tesouro imortal Bela Seda Aromática era denso e durava bastante sem se dispersar. Embora agora ela já tivesse sido guardado por Tang-san dentro da desejosa bolsa dos 100 tesouros, o perfume ainda estava ali, entre as bestas espirituais que estavam chegando. Isso não era algo que Flender e os outros pudessem conter. Os 7 demônios da Shurek e o grande mestre rapidamente recuaram para dentro da formação venenosa que do Gubo havia armado. Embora o trio de Flender tivesse perdido o suporte de Ming Hongron, com sua força, mesmo que eles não pudessem vencer, eles ainda podiam fugir. Talvez fosse por causa da formação venenosa estar ali há muito tempo. Mas assim como Tang-san esperava, quando as aproximadamente 20 bestas espirituais chegaram à beira da formação, elas imediatamente pararam e só puderam fazer alguns ataques à distância. Felizmente o alcance delas era limitado e Flender e os outros as bloquearam algumas vezes enquanto o grupo da Academia Shurek já havia se movido dentro da formação venenosa onde eles não conseguiam alcançar. Pequeno San, aquele seu tesouro imortal Bela Seda imortal é realmente muito efetivo. Flender olhou com um pouco de trepidação no número de bestas espirituais ainda aumentando do lado de fora. Quem disse que a floresta pôr-do-sol não tinha bestas espirituais formidáveis? Entre as 29 bestas espirituais já reunidas do lado de fora, havia pelo menos 6 ou 7 cuja força excedia 10.000 anos. Ao ponto da cultivação de uma das bestas espirituais chegar a quase 30.000 anos. As outras bestas espirituais também estavam todas acima dos 3.000 anos. Até a impulsiva Liu Erlon entendia que bestas espirituais com um nível tão alto não eram algo contra o que ele podiam lutar e só podiam evitar. O olhar do grande mestre se virou para o lado onde Juzukin já estava absorvendo o anel de espírito e disse alegremente: pelo menos nós não desperdiçamos a nossa força. Aquele tigre fantasma era muito bom. Quer seja em habilidades ou atributos, ambos são muito adequados para Zukin. Tang-san estava agora constantemente observando as bestas espirituais do lado de fora. Devido ao perfume do tesouro imortal Bela Seda Aromática não se dispersar, agora as bestas espirituais ainda estavam andando fora da formação venenosa, enquanto absorviam o perfume deixado no ar. Elas olhavam como tigres observando a presa para o lado deles. Pelo menos até o perfume se dispersar. Elas claramente não iriam partir. Tang-san puxou a manga do seu braço direito e rapidamente removeu a garra voadora divina e a entregou para Flender ao lado. Flender disse curioso: o que é isso? Tang-san disse: diretor, há tantas bestas espirituais do lado de fora e há bem poucas que combinam conosco. Elas não se atrevem a entrar na formação venenosa. Então nós precisamos puxá-las para dentro para caçá-las. Com você, o professor Zhao e a professora Erlon. Puxá-las para dentro não deve ser nenhum problema. Flender disse impressionado. Pequeno San, você está brincando. Você não consegue ver quantas bestas espirituais estão lá fora? Assim que nós sairmos, nós definitivamente seremos cercados. Mesmo nós não conseguiríamos recuar intactos. Há realmente muitas bestas espirituais lá fora.
A instantânea explosão de poder que elas podem produzir daria uma dor de cabeça até mesmo a um título Doulu. Tang San sorriu levemente. Sempre planejando com antecedência, ele apontou para a garra voadora divina na mão dele, dizendo: é por isso que eu estou lhe dando isso. Com ela você basicamente não precisa ir para fora. Mubai. Pequeno Ao. Deem as suas garras voadoras divinas para o professor Zhao e para a professora Erlon usarem. Ouvindo Tang San, Flender imediatamente ficou grandemente curioso. Bem, então vocês crianças ainda têm outra jogada. Embora ele ainda não entendia o que Tang San queria que eles fizessem, ele podia ver pela expressão de Tang San que ele tinha uma certeza considerável. Pela sugestão de se instalar perto da formação venenosa. Ele claramente já tinha planejado à frente. Um plano após o outro. Sua mente era ainda mais meticulosa do que a maioria dos adultos. Podia ser que os genes do Doulu Céu Claro eram tão bons assim? Tang San ajudou o trio curioso a ajustar as garras voadoras divinas em seus braços direitos e então lhes deu uma explicação detalhada de como usá-las.